Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. O nosso tema, basicamente, é um balanço dos últimos 15 dias de trabalho, tanto do Senado quanto do Congresso Nacional. Depois do impacto da liberação da delação premiada da JBS, uma pergunta foi recorrente no plenário da Casa. Diante de uma crise tão grave, um momento tão delicado, qual o papel do Congresso Nacional? Acho que nesses 15 dias, né, presidente, grata pela sua presença aqui, eu arrisco a dizer que esses 15 dias foram emblemáticos para explicar qual é o papel do Congresso Nacional, do Senado Federal, em momentos como os que a gente já tem atravessado, né? Bom, Tânia, primeiro, eu tenho participado de conversas aqui nos nossos encontros. E eu, desde a primeira vez, sempre disse que a posição do senador Eunício Oliveira é a posição da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Aqui eu digo e repito, não sou o líder do governo. Quando eu sento na cadeira de presidente, ou seja, do Senado ou do Congresso Nacional, eu respeito o mandato de cada deputado, de cada senador, se for o caso do Congresso Nacional, na reunião do Congresso. Aqui no dia a dia, para mim, tanto faz ser de um partido A, que tem apenas um senador, ou do partido B, que tenha 15, 20 senadores, eu trato todos dentro daquilo que me determina o regimento. Tenho procurado dizer que eu não sou líder do governo, nós não fazemos aqui pauta do governo. Quando o governo tiver interesse, ele vem sensibilizar a base, ele vem conversar com a oposição sobre as matérias que sejam de interesse do governo, porque a minha pauta aqui é a pauta de interesse do Brasil. Se os interesses do governo coincidem com os interesses do Brasil, é ótimo, ótimo. Se não coincidem, vota-se e quem for vencedor leva, quem for perdedor recebe a derrota. Então, a regra do jogo democrático eu tenho procurado cumprir aqui na casa. E como você disse, sem assim demérito a ninguém nem a nada, nós fizemos aqui, nesses 15 dias, talvez as pautas mais importantes, votamos matérias extremamente importantes. Cheguei a conversar com o presidente da República para comunicá-lo que a nossa posição congressual era pela reversão do veto na questão do ISS para os municípios brasileiros. Eu tinha ido a uma reunião dos prefeitos de todo o Brasil e tinha feito o compromisso de pautar. Ajudei nesse aspecto, conversei com o presidente foi sensível, autorizou a base dele aqui na casa a fazer a reversão. Nós votamos mais de 200 matérias só nessa reunião do Congresso Nacional que fizemos essa semana. Nós votamos várias matérias importantes, todas as 11 medidas provisórias que aqui chegaram, nós votamos todas, votamos o primeiro turno, votamos o segundo turno, para extinguir o foro privilegiado para todos os 38 mil brasileiros que têm esse foro prerrogativa e não apenas deputados e senadores. Então, nós defendemos aqui no Senado, aprovamos por unanimidade duas vezes, primeiro turno e segundo turno. Já encaminhei hoje para a Câmara dos Deputados a votação dessa PEC, que foi unânime aqui no primeiro turno, unânime aqui no segundo turno, que é a extinção do foro privilegiado para todos os brasileiros, sem exceção, seja senador, seja ministro, seja procurador, seja juiz, todos nós teremos a perda do chamado foro privilegiado, porque esse é um anseio da sociedade e, pelo menos aqui no Senado, nós fizemos duas votações, primeiro turno, segundo turno, fizemos 5 sessões de discussão no primeiro turno, como manda o regimento, discussões, e 3 sessões de discussões no segundo turno, como manda o regimento. Votamos nominalmente essa matéria, 2 vezes, repito, no primeiro turno, no segundo turno, e encaminhamos para a Câmara dos Deputados. Votamos também aqui o abuso de autoridade para todos nós, seja deputado, seja senador, seja autoridade. A partir de agora, pelo menos pela vontade dos senadores e, obviamente, com o apoio da opinião pública, nós estamos extinguindo o chamado foro privilegiado, estamos
extinguindo também a chamada carteirada da autoridade que muitas vezes exerce dessa forma. Quer dizer, no momento que parecia até improvável, de tanta tensão, né, no ambiente político, foi possível enfrentar questões bem polêmicas aqui na casa, né, senador? Por quê? Porque é o que eu estou dizendo, né? Esse presidente não faz distinção entre o partido A e o partido B. Quando eu sento naquela cadeira ali de presidente do Senado, eu sou o presidente dos 80 outros senadores e tenho a obrigação de tratá-los e respeitar os mandatos de cada, tratá-los com respeito e respeitar o mandato de cada um deles ou delas. Da mesma forma, quando eu sento na cadeira de presidente do Congresso Nacional, que aí congrega os 81 senadores e os 513 deputados, fazendo 594 parlamentares, eu não faço a menor distinção se ele é da Rede, se ele é do PSDB, se ele é do PMDB. Aqui não senta na cadeira um membro filiado há 44 anos ao mesmo partido político. Lá não senta um membro do partido que é filiado há 44 anos ao mesmo partido político para dirigir uma reunião partidária. Senta ali o presidente do Senado, que dirige a todos, ou o presidente do Congresso Nacional, que dirige a todos, e trata-os da mesma maneira para com todos os parlamentares. Presidente, foi aprovado também em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria que impossibilita a extinção de tribunais de contas. Qual foi a inspiração dessa matéria? Nós estamos vivendo um momento muito dramático no Brasil, onde a sociedade inteira cobra com muita veemência a transparência da aplicação dos recursos públicos. A PEC não cria nenhum novo tribunal, nenhum, mas desautoriza a governadores ou aqueles que não queiram ser fiscalizados, como aconteceu agora no meu estado, lá no Ceará, a esses que não querem ser fiscalizados, a esses que querem gerir recursos públicos grandiosos, mas não querem ser fiscalizados. Foi nesse sentido que nós aprovamos aqui a PEC, para que tribunais de contas não sejam extintos por vontade apenas de um governante que não quer ser fiscalizado. Senador, a perspectiva da semana que vem, alguma matéria referente ao Plano Safra da Agricultura Familiar? Porque o senhor teve no lançamento desse plano, recebeu até um pedido do presidente para que ajude no que for possível a agilização dessa matéria, né? Por coincidência, nós ontem aprovamos aqui com muita dificuldade, quase 30 oradores, mas nós aprovamos aqui para que cada pobre desse Brasil, cada assentado desse país, que não tem o documento do seu pedaço de terra, mas está nele há tantos anos, que não pode pagar, inclusive, fazer um inventário, pagar uma escritura, ele possa ter o seu título de regularização ali. Além do mais, nós vamos com urgência aprovar essa outra matéria, que é uma matéria extremamente importante, que beneficia os pobres, que beneficia agricultores pequenos e não os tubarões do Brasil. É uma medida extremamente importante, porque ela vai beneficiar pequenos agricultores com empréstimos de 2 a 2,5% ao ano, para pequenos e para microagricultores, que botam 30% de tudo que é produzido no Brasil, tudo que é consumido nas mesas do Brasil, e que 30% vem da agricultura familiar. Então, nós temos que preservar isso, nós temos que cuidar disso. Nós temos um problema sério de seca no Nordeste, nós temos que resolver a questão da transposição. Eu consegui com o presidente os 516 milhões de reais para que a gente faça o último trecho da transposição das águas de São Francisco. E, por incrível que pareça, uma empresa cearense, o nosso estado, que será o mais beneficiado nesse momento, ou será o único beneficiado por esse trecho que vem da transposição, para que a água corra no Jaguaribe, corra no Salgado e desague ali no Castanhão, para que a gente acabe de vez com essa angústia da segurança hídrica. Uma empresa do Ceará, lamentavelmente, entra com recursos e mais recursos. Isso já vem valendo quase 3 meses, quando a ordem de serviço está pronta, quando o dinheiro está depositado, para que até dezembro, janeiro, quer dizer, era para ser dezembro, agora já está passando para fevereiro, e a gente espera sensibilizar essa empresa para que ela desista desses recursos, para que a gente
possa dar ordem de serviço. Ou então, que o desembargador que deu essa liminar reveja essa posição, porque ela está prejudicando a milhões, né, milhões de cearenses, brasileiros cearenses, nessa questão de abastecimento de água e de sobrevivência num Ceará tão sofrido, no Nordeste, que já pagou tantas contas para esse Brasil com o seu próprio sofrimento. Portanto, não é razoável que uma empresa do próprio Estado atrapalhe o Estado porque beneficia um outro grupo político do ponto de vista econômico do faturamento dessa empresa. Eu acho que nessa questão dos interesses do Estado, eu tenho dito aqui, tanto faz o governador ser da oposição, o prefeito ser da oposição, todas as vezes que me procuram e que eu possa levar recursos para o Estado do Ceará, eu estou de prontidão na porta do presidente, na porta dos ministros, para que esses recursos possam ser liberados. Então, eu estou aqui cumprindo um papel que me foi delegado. Eu tenho o privilégio de ter sido até hoje o ser humano mais votado da história política do Estado do Ceará para o cargo de senador da República. Eu tenho que honrar esse mandato com o povo cearense. Eu tenho que honrar esse mandato com o povo brasileiro. Eu tenho que honrar esse mandato com os meus pares, que com quase 90% dos votos me escolheram aqui para presidir o Senado e o Congresso Nacional. Então eu estou cumprindo o meu papel, que me foi delegado pelos eleitores do Ceará, que me foi delegado pelos senadores da República, para que eu possa cumprir com dedicação, respeitando a nossa Carta Magna, que ninguém quer mais respeitar a Constituição do Brasil. Nós não precisamos fazer uma nova Constituição, nós temos que respeitar a Constituição que nós temos hoje no Brasil. Nós não precisamos de um novo regimento, nós temos que respeitar o regimento, e é isso que eu tenho procurado fazer e tenho recebido, graças a Deus, eu tenho recebido aqui pelos meus pares, por senadores da oposição, senadores da situação, senadores de partido de esquerda, de centro, de direita, o apoio para que a gente continue fazendo isso. Nós só com o apoio maciço dos nossos companheiros, foi com o apoio deles que nós conseguimos fazer aquilo que o Congresso Nacional há muitos anos não fazia, que era destravar a pauta, votar 11 medidas provisórias numa semana, votar diversas matérias, que essas matérias vão todas elas beneficiar os mais pobres. São matérias voltadas para os interesses dos mais pobres, são matérias voltadas para os interesses dos municípios brasileiros. 5.400 municípios vão ser beneficiados com essa questão do ISS, graças a uma negociação feita por esse presidente com o presidente da República e com a sua base. Então, a democracia, muitas vezes tem algumas exaltações, mas ela é bonita, ela é maravilhosa, porque é na divergência que a gente encontra exatamente a busca da convergência, que eu tenho procurado fazer nessa casa. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro você que é possível rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.